Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem tereis. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem tereis. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Peçamos ao Senhor que Ele nos livre de todos os temores, de todos os medos. Neste momento, nós queremos nos unir a todas as comunidades que nesse dia de hoje se reúnem para celebrar a palavra, para celebrar a Eucaristia. Hoje a igreja celebra o dia da solenidade dos santos São Pedro e São Paulo, dois grandes apóstolos que foram fiéis ao projeto de Deus. Peçamos a Pedro e a Paulo que eles intercedam por nós junto a Jesus, para que assim também nós possamos levar avante o projeto de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje, dia de São Paulo e São Pedro, está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhes digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pedro e Paulo. Esses dois homens reconheceram Jesus como o Senhor das suas vidas. Pedro e Paulo reconheceram Jesus como o Senhor das suas vidas. E nós reconhecemos Jesus como o Senhor das nossas vidas? Pedro e Paulo aceitaram o chamado, o seu chamado. Aderiram à proposta de Jesus. E, ao longo de suas vidas, eles foram se comprometendo e testemunhando, sobretudo testemunhando a boa nova, o reino de Deus, com gestos e ações. Não foi só com palavras, mas sobretudo com gestos e ações. Tudo isso e só foi possível porque eles conheceram Jesus, porque eles eram íntimos de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante conhecermos Jesus. É muito importante conhecermos Jesus,
porque assim nos tornaremos também íntimo dele, né? E assim nós vamos aos poucos aderindo à sua proposta de vida, né? E a nossa resposta, assim como foi a de Pedro e de Paulo, deve ser uma resposta ao chamado de Jesus, uma resposta profunda. Ela não pode ser jamais uma proposta superficial. Deve ser uma resposta de muita fé, né? E essa fé deve nos levar a nos relacionarmos todos os dias com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus faz, e aí é o interessante que no Evangelho de hoje Jesus vai fazer um levantamento, uma avaliação, né? Mas mais do que uma avaliação, um levantamento da opinião do povo ao seu respeito. E ele vai perguntar isso para os discípulos. Que dizem o povo aí fora, né? O que o povo aí fora fala, né, de mim? Aí os discípulos logo vão responder, todos respondem, fácil. Uma pergunta muito fácil de responder, né? Porque Jesus está perguntando para os seus discípulos a opinião dos outros sobre ele, né? E aí os discípulos, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta, e assim por diante. Porém, Jesus não para por aí, né? Agora ele vai se dirigir aos discípulos e a resposta são eles, né? Jesus não quer mais saber da opinião dos outros, do povo, né? Mas Jesus agora quer saber a opinião dos discípulos. E aí Pedro, né? Vai responder em nome do grupo, né? Tu és o Deus vivo, né? Tu és Cristo, o Deus vivo, né? Tu és Jesus Cristo, o Deus vivo, ou seja, tu és o Messias, né? Tu és o Messias. É aqui, quando Pedro responde, Jesus vai proclamar Pedro feliz. Mas olha, Pedro, você é feliz, sabe por quê? Porque você não está falando, né, pela boca, né? Você não está falando aquilo que os homens pensam, mas você está falando por causa de Deus. É Deus que está colocando em sua boca essas palavras, né? Você está falando porque essa é uma revelação divina. E por isso que você é feliz, porque você se deixa conduzir pelo Espírito Santo, né? E aí é interessante que é por isso que Jesus vai delegar, vai confiar a Pedro as chaves do céu, né? Jesus vai delegar a Pedro a chave do céu. Jesus vai confiar, né, a chave do reino de Deus. E Pedro deve ser pedra, ou seja, ele deve ser o fundamento da igreja, né? Da igreja nascente. Olhando a escolha de Pedro como alicerce da sua igreja, né? Jesus vai perceber, né? Vai perceber que Jesus sabe, né? Que Pedro é humano, que Pedro é frágil, assim como também nós sabemos. Ele negou Jesus, ele fugiu, né? E Jesus sabe que Pedro é humano, que Pedro é frágil, né? Mas ele não edificou, Jesus não edificou a sua igreja a partir dos homens sabidos, dos homens inteligentes, considerados grandes pelo mundo na época, né? Mas ele vai edificar a sua igreja sobre Pedro, um homem frágil, um homem sujeito a falhas. Isso, de uma certa maneira, alegra o nosso coração, porque Deus também confia em nós, apesar de sermos frágeis, apesar de sermos falhos. A gente com certeza vai falhar, né? Porque nós somos seres humanos, nós vamos ter medo, né? Em alguns momentos podemos fugir, mas Deus continua considerando, Deus continua confiando em nós, apesar
das nossas fragilidades. Meu irmão e minha irmã, vamos nesse dia de hoje aprender com Pedro e Paulo. Paulo, que foi um grande perseguidor da igreja nascente, né? Dos primeiros cristãos, dos discípulos, ele foi um grande perseguidor e depois ele se converte e se torna um grande propagador do evangelho, né? Um grande defensor do reino de Deus. Aprendamos com eles que apesar das fragilidades, eles foram fiéis ao projeto de Deus. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.